Olá, olá, esse é o Memória Capixaba, eu me chamo Fábio Pirajá, nosso projeto de pesquisa e leitura, sempre tentando descobrir assim alguma coisa diferente, inédita, fazendo algumas comparações também, que é o que eu tenho feito nesses últimos dias, né? Encontrando algumas tabelas de pesquisas feitas pelo IBGE e também pelos serviços de agricultura, saúde, comunicação do governo do Getúlio Vargas, dos dois governos, né, tanto do governo provisório, da junta militar, quanto da, do segundo golpe, né, que é o golpe do Estado Novo. E foram feitas muitas pesquisas, né, ainda a criação do IBGE e também censos, né, muitos censos, muitos dados interessantes pra caramba. E com a inteligência artificial, gente, a gente consegue fazer milagre, porque tem alguns cálculos, né, de tabelas que se eu fosse fazer à mão, nossa, eu ia ter que fazer aquelas equações e no mínimo uma regra de 3, né? Ia dar um trabalho miserável, mas com a inteligência artificial, cara, é bom demais. É claro que com o Excel, por exemplo, a gente já poderia fazer isso, com o Excel dentro do Word, ou até com as planilhas do Google, né, que tem no e-mail, mas a inteligência artificial elevou o negócio para outro patamar. E eu vou fazer um vídeo hoje, esse vídeo de agora, é para falar sobre esse PDF que eu encontrei aqui, uma sinopse estatística do Espírito Santo, feito pelo IBGE, levando em conta aí os anos de 1935, 36, 37, 38, até os anos 1940. Então tá aqui, ó, esse é o documento, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, que é o IBGE, publicado no Rio de Janeiro em 1942, isso é no meio da Segunda Guerra Mundial, né? O Departamento Estadual de Estatística, com a colaboração desse Departamento Capixaba de Estatística, né? Que serviu para colocar todos esses dados dentro do Anuário Estatístico do Brasil de 1939 e 1940. É claro que naquela época, né, gente, a gente está falando de 80, 90 anos atrás, esse fluxo de informação, esses dados, eles não corriam como correm hoje, né? É claro que hoje também tem muita mentira, muita falcatrua, muito dado mentiroso, especialmente os dados governamentais desses países que são da extrema ditadura, digamos, né? Na China, por exemplo, você não consegue avaliar dado nenhum porque o governo chinês entrega o dado que quer. Então, né, não tem como você... o Partido Comunista Chinês tem lá os seus 3 milhões de funcionários, então imagina, né? Funcionários que ficam checando e deschecando, né, o que pode e o que não pode ser dito, né? Agora, o Brasil dessa época também, é claro, com suas deficiências, um país muito pobre, um país agrário, rural, que não tinha essas tecnologias todas, né? O primeiro computador só veio lá no final dos anos 50. Então a gente tem alguns dados que são entregues pelas delegacias de polícia, pelos hospitais, pelos cemitérios, pelas igrejas e por outras autarquias e órgãos do governo municipal, estadual. E isso era entregue para o IBGE e dali eles faziam essa grande compilação, né? E vinha dados do interior também, de todos os municípios da época, né? Que eram 29 municípios mais ou menos no Espírito Santo nessa época. Eu falo de 1938, 37, 38. Os dados foram compilados devagar, porque demorava, né, gente? Para fazer um censo, imagina isso. E é um censo geral, de tudo, tudo. Território, clima, chuva, meteorologia, salário, tipos de empregos, salário mínimo, comparações. É um negócio grande, grande mesmo aqui, ó. Tá vendo? A situação da cultura, social, economia, divisão territorial. Aí fala, por exemplo, do litígio entre Minas e Espírito Santo, tá tudo aqui dentro. É um documento maravilhoso, são só 270 páginas, não é muito, né? Muita tabela, né? E hoje eu vou tratar aqui exatamente da situação econômica, onde a gente vê aqui salários. Depois eu vou fazer um só para falar sobre os maravilhosos impostos, para a gente fazer uma analogia com os dias atuais, para ver como eram os impostos lá nos anos 30, 40, antes da guerra ou na guerra, e hoje, 2025, né? Aí tá aqui salários, né?
Aí a gente vê aqui, principais resultados do censo do salário mínimo, realizado pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, na época eram juntos, né, em 1939. Porque a guerra não tinha estourado ainda, né, foi feito no começo do ano. Então, fala aqui do número de trabalhadores que foram inquiridos na pesquisa, né, segundo suas atividades e seus salários. Então, houve uma inquirição, as pessoas foram entrevistadas, né. Salário mínimo pago a aprendizes e principiantes e trabalhadores adultos, né. Então, antigamente tinha trabalho infantil, as crianças trabalhavam, tá? Era como principiante, 12 anos o cara estava trabalhando. Hoje tem esse negócio, botou o filho para trabalhar como escravo. Porra, gente, bota o cara para trabalhar, não existe isso. Meu sogro, por exemplo, foi para 9 anos de idade, foi entregue lá para um tio que tinha um comércio, uns secos e molhados, e foi trabalhar com 9 anos de idade, pronto, acabou. Né, isso diminuiu o cara, né, traumatizou o cara? Não, de jeito nenhum. O cara foi pra frente, aprendeu a lidar com pessoas, com gente, com dinheiro, para dar troco e fazer o caixa, contabilidade. Isso aí, pô, relevou o cara, né? Hoje o cara, nossa, eu tô triste, eu preciso tomar um Rivotril, a minha psiquiatra na lista, eu vou pra terapia porque a minha namorada terminou comigo. Porra, gente, vambora. Aí continua aqui. Salários, né? Eu digitei aqui no PDF a palavra salário, que era o que estava me interessando. Salário mínimo pago a qualquer categoria de trabalhadores, levando em conta que o salário mínimo no Brasil era diferente, tá? O Rio era o maior salário mínimo. Aí tinha os salários de Salvador, de Vitória, do Espírito Santo, né? Tinha salários de Minas Gerais. Cada estado tinha um salário um pouquinho diferente do outro. Principais características econômicas dos núcleos familiares recenseados. Olha só que interessante isso aqui. Como é que as famílias lidavam com as economias da casa. Então, deixa eu ver o que mais. O salário também do trabalhador rural, que está aqui, ó. Trabalhador rural. Nos principais ofícios. Eu tenho uma tabela para falar disso aqui, que é a tabela que eu vou falar hoje, que eu fiz já os cálculos todos e ficou, puta, sensacional. E eu fiz um comparativo que é interessante, que é difícil encontrar na internet, tá? Por exemplo, quanto é que custava uma geladeira em 1940? Você não acha o valor. Aí você tem que ir para o jornal da época, na Biblioteca Nacional, e tentar encontrar uma loja, lá em 1940, por exemplo, vendendo geladeira. Aí você tem que procurar um anúncio. Você encontra no classificado antigo geladeira usada, mas eu quero saber o valor de uma nova. Aí é difícil de achar uma General Electric ou uma outra concorrente, que agora eu não me lembro o nome, que eram geladeiras importadas. O Brasil não fabricava geladeira. Aí, para entender quanto que ganhava um trabalhador, por exemplo, da construção civil, e fazer a relação com o valor de uma geladeira, que toda casa tinha uma geladeira. Aliás, todas não. O trabalhador comum não tinha. Só do pessoal de classe média para cima que tinha geladeira em casa. Era um luxo a geladeira, era luxo. Antigamente tinha geladeiras que você tinha que comprar barra de gelo, aquela barrona de gelo de, sei lá, 10 quilos, 20 quilos e botar dentro de um recipiente. Era uma geladeira mecânica, digamos, né? Não era elétrica. Então tinha lá um compartimento no fundo dela, ou em cima ou embaixo, com isopor né, fechado, e você botava aquela barra de gelo e ali gelava a comida na geladeira. Mas não era elétrica. Mas a gente já está falando dos anos 40, né, gente? Já tinha, mas não era todo mundo que tinha, não. Assim como foi a televisão nos anos 60, 70, também não era todo mundo que tinha. E nos anos 70, a colorida muito menos. A colorida só foi no Brasil, tô falando de Brasil, que é esse país pobre, subdesenvolvido, né? Que tem Lula e Janje lá no Planalto. Então é dificuldade mesmo, de país pobre. Aí a gente continua aqui, salário. Deixa eu trazer aqui para vocês. Tá aqui. Principais resultados do censo do salário mínimo realizado pelo Ministério do Trabalho e tal, em 1939. Então tem aqui, ó, na capital, em Vitória, 2.900 trabalhadores com salário mínimo, e no interior havia 7.600 trabalhadores recebendo salário mínimo, né? Aí tem no comércio, na indústria, agricultura e outras atividades. É o serviço, né? O pessoal que trabalha com serviço. Aí tem o salário mínimo de aprendiz, de principiante e de trabalhador adulto, né? Que são trabalhos comuns, assim, que são ajudantes, que não são trabalhadores especializados. Esses ganhavam mais, né?
Aí, deixa eu ver o que mais tem aqui. Aqui que tem umas tabelas interessantes, ó. Que eu vou compartilhar com vocês aqui, porque é meio chato de fazer a análise, né? Porque tem muitas tabelas diferentes, mas a que eu mais gostei é essa aqui, ó. Aí tem aqui, ó, imposto tributário federal, calma. Eu vou fazer um outro vídeo para falar do imposto de renda do leão, né? Putz grila, gente. Aí tá aqui, ó, salários do trabalho rural nos ofícios principais de trabalho rural. Então, depois a gente vai ver o trabalhador da cidade também, né? Que aí é outra coisa, né? Aí tem aqui, gente, ó, as principais profissões do interior, né? O pessoal que trabalha na fazenda, em fazenda, no rural, com plantação e com colheita e etc, né? Com a terra, com animais e tudo. Então tem aqui, os trabalhos são aradores, pessoal que trabalha no arado para arar a terra. Aí tem homens, mulheres e menores. Você vê que criança também trabalhava. Aí tem trabalhadores avulsos, são aqueles, né, que são pegos ali, vem aqui uma colheita de café, e o trabalhador avulso, né? E aqui os salários, ó. Aí tem 1937 e 38. Aí tem o máximo salário e o mínimo. Aí tem também duas médias, a média frequente e a média aritmética, que tem também a variação com o ano anterior de 1936. E na tabela de lá, 1938 comparando com 1937, né? O salário máximo, o mínimo, a média frequente, né, e a média aritmética, que essa é a média que nos interessa, né? É claro, é a média aritmética. Aí tem cortador de cana, que é um trabalho miserável, gente, vamos combinar, hein? Cortador de cana, cara, o cara tem que estar 40 graus na cabeça com aquele facão enorme ou a foice, e tem que estar, ou aquele outro instrumento, tipo um cutelo, esqueci o nome agora, para cortar a cana na tora e a coluna, o cara baixa, levanta. Hoje não precisa mais disso, tá tudo mecanizado, né? Mas antigamente não era moleza, tá? E você saia todo cortado, por isso que o cara tinha que trabalhar com manga comprida, todo de chapéulão, porque a cana te corta todinho, né? Aí tem o colhedor de café, o catador de cana, o cortador de cana, o colhedor de café, o arador. Aí tem o tratadores de animais, né, que cuida de cavalo, de boi, de vaca, dos ovinos, equinos, etc, né? Caprinos e suínos. Os carreiros, que é o pessoal que faz a carreira, né? Com o boi de carreiro, né? Para carregar a cana. O lenhador, nessa época, né? Havia esse trabalho, era frequente do lenhador. O campeiro eu não sei o que é um campeiro, hein? O tropeiro, sim, carpinteiro, pedreiro, servente de pedreiro, que é o ajudante, né, do pedreiro, ferreiro, né, no interior ainda tem muito, onde tem fazenda tem que ter ferreiro, maquinista, chofer, que aí é trabalho rural, mas que seria esse chofer? Seria o motorista de um trator, talvez, não é um chofer de automóvel de passeio, né? Mas pode ser. Tem também o administrador de fazenda, ajudante do administrador de fazenda e o guarda-livros. Essas são as três profissões onde o cara ganha mais. Os salários aqui estão colocados em salário dia, tá aqui, ó, diário. Então a gente pode fazer a conta por 26, né? O cara antigamente trabalhava de segunda a sábado, né? Às vezes até domingo, não tinha essa moleza de hoje em dia não, né? Então é isso aí. Então você faz a conta aqui, por exemplo, um arador, que seria o salário mais baixo, né? Se bem que tem o trabalhador... tem um trabalhador da enxada, gente, aqui, ó. Pô, esse também é foda, hein? É o trabalhador de enxada, o trabalhador avulso, o cortador de cana, o catador de cana. E o arador, né? Esses são os trabalhos mais pesados. O que paga menos, é claro, é para um menor aprendiz, um garotão, um garotinho, a garotinha, que trabalha na enxada. Ganhava, em média, em 1937, 2 réis por hora. 2 réis por hora. É o menor salário, tá? Para um menor de idade, sei lá, um garoto de 15 anos trabalhando na enxada. 2 réis por hora. Era uma miséria, né?
E tinha o arador que recebia aí seus 6 réis por hora. Eu nem sei se nessa época, nos anos 30, os salários eram contabilizados assim por hora, como são os salários dos americanos, por exemplo, hoje em dia, né? Aí tem aqui o maior salário, que é um administrador, foi colocado como mensal, tá vendo lá? Mensal. Então, o cara ganhava, em média, o cara ganhava, cadê? Aritmético, tá aqui. Ele ganhava, em média, 318 réis por mês. Mas aqui, o salário máximo variava entre 1.000 e 1.500. Aí depende da fazenda, né, gente? Tem essas nuances, né? De repente o cara era administrador de uma fazenda grande, com muito gado, muitos funcionários e tal. Na média, o cara ganhava ali seus, eu diria, uns 400 réis por mês, né? E aí um conto de réis seria 1 milhão de réis, que daria um conto de réis. 1 milhão de réis. Aí a moeda brasileira deixa a gente meio maluco, né? Aí tem o ajudante, o guarda-livros, né, que é o contador. Esse é importantíssimo, né? Sem esse cara você não tem entrada, não tem saída, e você não consegue fazer a contabilidade, fazer pagamento, comprar nada, fazer previsão, se você não tiver um guarda-livros, né? Isso é importantíssimo, esse cara, né? E ele ganhava no máximo 600 réis por mês, e a média era 370. Então eu diria que, na média, um guarda-livros ganhava mais do que o administrador da fazenda, né? Porque um trabalha de escritório e o outro trabalha lá, né, na pista, como diz, né? Aí deixa eu ver. Agora o interessante dessa tabela é que tem também a variação entre 1937 e 36 e entre 1938 e 37, nessa tabela da esquerda aqui, né? Aí, o que eu fiz? Eu fui para a inteligência artificial, gente, e fui fazer a nossa mágica, né, que está aqui. Deixa eu colocar lá no outro monitor aqui para vocês. Aqui. O que eu fiz? Eu procurei o valor de automóveis na época. Quanto que custa um automóvel? Né? Aí eu fui para a inteligência artificial e fiz uma pergunta simples, né? Qual era o carro mais famoso do Brasil nos anos 1900, meados dos anos 1930? E o ChatGPT me entregou aqui uma resposta bem tranquila, rápida. Cadê? Tá aqui. Que ainda era o Ford modelo A. Não era o Ford T. Ford T é lá dos anos 10. A gente está falando de 20 anos depois, né? Então o Ford A era o carro mais popular, que é esse aí que vocês estão vendo. Esse é o Ford A. Esse carro era popular pra caramba. Você vê os filmes antigos do Rio de Janeiro, você vê um monte, Ford T inclusive, né? Você vê um monte desses carrinhos rodando. Eu até tenho aqui uma pesquisa que eu fiz sobre desfiles em Vitória nos anos 1940. Agora que eu lembrei, que interessante, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Esse desfile é de 1947. Olha o que vocês estão vendo aqui em cima. Olha aqui. Olha quem tá aqui. É um Ford A, cara. Ou não? É um Ford A? Acho que é um Ford T, né? Eu acho que é um T. Acredito que sim. Antigaço, em 1947. O carro estava rodando há mais de 30 anos. Estava rodando, né? Até hoje, né? Esses carros não acabam nunca. Aí, gente, o Ford A ainda era, apesar de já ter sido já tinha parado a produção dele, né? Ainda tinha Ford T, ainda estava rodando muito. O Ford A, que era o carro mais popular do Brasil na época, a produção terminou em 1931, mas ainda estava rodando. Aí tem o Chevrolet Standard e o Chevrolet Master, que são esses dois aqui, ó. Esse aqui é o Ford V8, que esse ficou famoso, do Bonnie e Clyde. Esse é o V8, que é um monstro esse carro, tá? V8, gente, mais de 3.000 cavalos, perdão, mais de 3.200 cilindradas, é um carrão. E esse é o Ford 18, modelo 18 V8. E tem os Chevrolet, que são o modelo
o modelo Standard, que era muito famoso também, vendia em Vitória, aqui na Jerônimo Monteiro, e o modelo Master, Chevrolet Master, que é esse daí. Eram os carros mais populares no Brasil na época, né? Aí, é claro, tinha os outros, né? Tinha os Opel, tinha os carros franceses, tinha outros carros, ingleses, tinha muito carro, muita variedade de carro, muita mesmo. Só que Vitória não, porque Vitória era uma cidade pobre, né, gente? Tem que lembrar que Vitória não era uma cidade rica, não. Então, aí ele me disse que esses eram os 4 carros mais populares no Rio de Janeiro, na capital da República, nos anos 30 para 40. Muito carro rodando, né? E esses carros, gente, olha só, o Ford A, que é o verdinho aqui em cima da minha cabeça, ele custava mais ou menos uns 13 contos de réis, que são 13 milhões de réis. O Chevrolet Standard custava uns 15 contos, e o Master custava uns 20 contos de réis. E o Ford V8 modelo 18 podia custar até uns 25 contos de réis. Então, eram carros bem... é claro que o modelo do Ford 18, que era um carro esportivo para a época, né? Era um carro de playboy, digamos assim. Esses aqui já são carros mais família, né? Tinha isso na época também. Aí existe uma relação que eu encontrei aqui do salário de uma professora na época, ou do professor, nos anos 1930, que um professor em Vitória ganhava aproximadamente 500 mil réis por mês. 500 mil réis por mês. Um operário qualificado, ele não fala de qual área, mas um operário qualquer qualificado, ele ganhava de 300 a 400 mil réis por mês. O salário mínimo no Brasil na época, em 1935, no auge ali do governo Getúlio, no primeiro governo antes do advento da nova Constituição do Estado Novo, né, variava entre 200 e 300 mil réis, dependendo do Estado, né? Aí eu fiz aqui uma conversão para entender quanto tempo um trabalhador capixaba precisava trabalhar para comprar um carrinho desse. Isso é que me interessa mais, esse tipo de conta que eu acho bacana, pra gente ver o custo de vida, porque é difícil de encontrar, tá? Caramba, isso deu trabalho para fazer, para encontrar isso aqui. Você tem que ir lá nos PDFs do IBGE, encontrar os salários da época e fazer um encontro de contas para depois descobrir o valor dos automóveis para você poder fazer. Aí, olha só, gente. O professor ganhava então aproximadamente 500 mil réis por mês. E o Ford custava em média 21.500 contos. Então, que eram 21 milhões e 500 mil réis. Então, uma professora precisava trabalhar 43 meses para comprar um carro desse à vista. É claro que havia financiamento, né? Claro que havia. Mas o cara tinha que trabalhar uns 3 anos e meio para poder comprar um carro desse. Não sei se é muito, né? Acho que era o equivalente, né? Hoje em dia é assim também, quando você compra um carro, você parcela em 4 anos, 6 anos, né? Quando você faz um financiamento para pegar um carro. É mais ou menos a mesma coisa, mas o salário de um professor. O professor tinha que comer também, né? Não era só comprar o carro, não. Aí tem os outros salários, gente. Aí que a gente chora, tá? Aí eu fiz muita conta aqui. Aí, assim, eu coloquei todos essas profissões que estão aqui, com os salários de cada um, e fiz a comparação. Para comprar o Ford V8, que é aquele carro mais caro, que é o modelo 18 da Ford, V8, né? E um administrador ganhava ali seus 340 mil réis por mês, né? Então ele teria de trabalhar aí uns 5, 6 anos para comprar esse carro. Um ajudante do administrador tinha que trabalhar uns 7 anos para comprar esse carro, né? Que é esse aqui, maravilhoso, né? Esse Ford aqui, o 18. Um guarda-livros tinha que trabalhar uns 4 anos e pouco. É o cara que ganhava melhor, né? O professor e um guarda-livros, né? Podiam comprar esse carro ali com 4 anos 3 anos e meio a 4 anos de
de salário, você comprava esse carro zero. Mas só que assim, eu estou só fazendo uma comparação superficial, porque tem o custo de vida, o cara tem que comprar, pagar aluguel, tinha que pagar comida, né, colégio, não sei, tinha que pagar várias coisas na época. Então, é claro que era muito mais difícil do que eu estou imaginando para você comprar um veículo desse, né? Um carpinteiro precisaria aí de uns 6 anos para comprar, um motorista uns 8 anos, um ferreiro uns 6 anos mais ou menos, né? Salário de 6 anos de um trabalhador desse. Um maquinista 8 anos, um pedreiro 6 anos, 7 anos, um servente de pedreiro 12 anos para juntar esse dinheiro para comprar esse carro. E em 1935, 36, 37. Aí tem aqueles trabalhadores que são menos qualificados, né, como o arador, carpinteiro, carreiro, cortador de cano, lenhador, o tratador de animais, trabalhadores avulsos, iam ter que trabalhar 10 anos, 12 anos para comprar um carro desse. Um tropeiro também, né? Então, professores são aqueles com a condição melhor para comprar esse carro. Depois o guarda-livros, o administrador, né? Depois os choferes e motoristas e maquinistas e pedreiros, cortadores de cana, nessa ordem, né, de salário, né, para poder. É só para fazer uma rápida comparação bem superficial do salário mínimo entre R$200 mil e R$300 mil em 1935, 36 e quanto que valia esse Ford modelo 18 V8 1935. Né? Então, você vê que o automóvel no Brasil continua sendo um luxo até hoje, né? Em vários lugares do mundo as pessoas não querem automóvel, como na Europa, por exemplo, né? No Japão também as pessoas não ligam para automóvel, porque a malha viária, né? Os bondes, os elétricos e trens elétricos, trens de alta velocidade são maravilhosos, então a pessoa não precisa, né? Em países como a Alemanha, na França, tem um modal de transporte público maravilhoso, então você não precisa de carro. E as cidades também europeias são muito apertadas, né? Só quando você vai para uma autoestrada que você consegue dirigir. E não vale mais a pena. Mas no Brasil ainda existe. Estados Unidos também, né? Só que lá todo mundo tem carro. Qualquer um pode ter carro. O carro é barato. Agora no Brasil o carro é caro pra cacete e ainda continua sendo, né, um objeto de extremo valor, de status e tudo, né? Todo mundo quer ter um carro. Hoje, aqui em Vitória, por exemplo, é BYD. É tudo BYD, aquele outro Haval. O outro também começa com G, GMW, GWM, sei lá, que também estão na rua, elétricos, né? Que estão aí rodando pra caramba e o cara se acha, né, naquele carro e tal. Eu prefiro um desse aqui, o que você acha? Eu prefiro o modelo 18 V8 de 3.200 cilindradas lá de 1937, morrendo de rir. Então é isso, gente, só para fazer essa comparação, né, entre o salário de um trabalhador rural, e eu coloquei junto desses trabalhadores rurais, dessa tabela do IBGE, com o professor, que é um trabalhador da cidade, para fazer essa comparação. Então é isso aí, pessoal, valeu. Então esse é mais um vídeo aqui do canal Memória Capixaba. Eu vou destrinchar outras tabelas dessa para falar de impostos também e para falar dos trabalhadores da cidade, né? Quanto se ganhava um trabalhador aqui da capital de Vitória, né? E como eram esses salários, a relação com o custo de vida, inflação, etc. Então valeu, gente, muito obrigado, até a próxima. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.